Então é isso, pessoal. É, eu espero que com essa aula, né, a gente consiga entender a temática e finalizar a abordagem que fez no vídeo um, né? Eu tive que dividir em dois vídeos por conta da extensão dele, né? Mas, de qualquer forma, nesse novo segundo aí, é uma reflexão a respeito de tudo que a gente viu no primeiro e, particularmente, perceber o seguinte, que a tecnologia está aí. Como você vê nessa imagem, o planeta é um misto entre a questão ambiental, né, a questão natural e a tecnológica. E a gente tem que saber caminhar pelas duas formas da melhor forma possível, né? Tirando o melhor proveito, mas também pensando na sustentabilidade, né? E a gente percebe o quanto o planeta vem sofrendo uma série de situações complexas a respeito da questão ambiental, a questão da geração de alimentos, ou seja, um mundo que está numa situação é, de reflexão, né? Basicamente é isso que a gente pensa. Então, na medida que a gente precisa agir das duas formas, o fundamental é, primeiro, que a gente crie, né, que a gente consiga levar as nossas crianças, efetivamente, aos nossos alunos, né, efetivamente, um poder e uma visão crítica, na medida que podemos e devemos fazê-los verdadeiros cidadãos do planeta. Ok? Forte abraço a todos e continue me acompanhando no canal, onde a gente sempre vai colocar um material inquietante, que tem como objetivo os nossos alunos, trazendo a tecnologia de uma forma e uma linguagem simples, mas que efetivamente transforme o fazer de cada um deles. Pois é, pessoal. O que vocês acharam desse vídeo? Ele é um vídeo que nos coloca em xeque a questão da tecnologia, né? E de fato a gente percebe que o mundo que a gente vive hoje é um mundo extremamente tecnológico. E se a gente está pedindo comida por aplicativo, se a gente pede carro por aplicativo, se nossas crianças hoje pedem de brinquedo um celular, isso denota que não adianta a gente continuar com uma tecnologia de escola ultrapassada. Ou seja, a abordagem ela tem que ser muito mais complexa, muito mais atualizada, e isso demanda uma série de coisas. Afinal de contas, essa tecnologia na escola, qual é a finalidade? Por que a gente deve utilizar? Qual é a efetividade? Se vocês viram um vídeo passado, ele perguntou assim, você sabia? O primeiro que eu não coloquei legenda, did you know? Ou seja, será que a gente sabe realmente que nós hoje estamos reféns dessa tecnologia? Que a inteligência artificial ganha cada vez mais espaço? E o que será o futuro das escolas se a gente mantivermos uma estrutura ultrapassada, né? Como trabalhar temas muito caros para nós no mundo de mudanças climáticas se a gente não tiver apreço a essas tecnologias? Ao uso do Google Earth, à interação com o aluno, ao uso de outros aplicativos, né? E qual é o resultado que eu penso em atingir? Nós precisamos atingir o aluno, né? Fundamentalmente a interação, a mudança do perfil da passividade do aluno para um aluno ativo, proativo, que não só veja este aparelho como um mero repositório de ficar dando like na vida dos outros, ou ficar jogando, mas efetivamente aprender coisas que vão levar à mudança da sua filosofia diante do quadro do mundo, né? Óbvio que isso não é fácil. A gente tem que saber utilizar. Como utilizar? Quem deve estar envolvido com esse processo, afinal de contas? O aluno, a escola, os pais. O fato é, as tecnologias estão presentes em cada
vez mais na vida da gente e no conhecimento. Afinal de contas, eu particularmente, que sou um imigrante digital, tenho nas minhas memórias, né, o fato de que muitas horas perdidas em biblioteca, perdidas não, né, ganhas, mas a dificuldade que era de descobrir informações, né, e hoje a gente coloca no Google e as questões voam, óbvio. De novo, quem viu o vídeo percebeu. Existem muitas coisas fakes. A gente tem que apurar o aluno para que ele saiba distinguir essas coisas. E é inevitável que a gente entenda o seguinte, cara. As mudanças chegaram, quer você queira, quer você não. Né? Elas chegaram e a gente vai ter que lidar com ela. Né? Esse é o grande desafio. O que a gente vê hoje, nessa imagem, é uma criança mexendo no iPad. Quantas crianças a gente vê, né, no nosso dia a dia já intertidas com esses aparelhos celulares, né? Então não adianta a gente negar que isso veio e vai ficar. Se talvez a gente tenha pouco estudo sobre o assunto, se isso vai afetar mentalmente essas crianças ou não, um fato é, a gente está vivendo o novo. E isso é importante. Ela não é fim, isso é fundamental. Pessoal, não podemos utilizar a tecnologia como um mero repetidor e a gente apenas como o cara que dá o play. Não, não somos isso. A tecnologia, ela é o meio, ela é a ferramenta da qual a gente vai se utilizar, vai tomar posse. Para isso eu tenho que estar apropriado ao conhecimento dela, para que a gente efetivamente consiga trabalhar essa situação para com os nossos alunos, ok? E aqui a gente tem uma imagem. Como eu não poderia me furtar, né? O Google Earth a gente utiliza para plotagem de pontos. E aqui em especial, a imagem do Morro do Bumba, né? Que sofreu em 2010 um grande desastre ambiental, né? E a partir dele, que eu até me inspiro para trabalhar nessa dissertação de mestrado, que foca na questão do uso dessa ferramenta tão importante para que nós tenhamos, não só aqui em Niterói, onde eu resido, mas no Brasil inteiro, quiçá no mundo inteiro. Porque, afinal de contas, o Google Earth ele trabalha mundo. E a gente plotar áreas de riscos, trabalhar com o aluno efetivamente naquela região que ele efetivamente mora e que ele reconhece. Daí no outro vídeo que eu já enviei para o meu canal, vocês podem olhar lá, que tem uma sugestão de atividade em que o aluno pode e deve utilizar essa ferramenta tão maravilhosa. A vantagem efetiva, isso é inquestionável. Os alunos gostam de tecnologia. Os alunos gostam de utilizar essa tecnologia, se apropriar dessa tecnologia. E cabe a nós, elementos da escola, elementos facilitadores desse diálogo entre a tecnologia e o alunado, levando ele a pensar efetivamente que essa tecnologia ela propicia um universo de coisas. E é óbvio que a gente precisa nortear para que eles saiam efetivamente apenas das coisas repetidoras, de redes sociais, né, de produções, de TikTok e por aí vai, para um efetivo trabalho. Quiçá trabalhar isso em prol da sua comunidade. Mas cuidado, eles se perdem, é o que eu acabei de falar, eles se perdem na atividade se você não os orientá-los. Fundamente a sua aula, faça um planejamento prévio, estude, faça uma pós-avaliação. Isso deu certo? Não deu certo? Analise o feedback, até porque aí a gente vai perceber e vai aprimorar. Como eu disse, nós estamos num mundo novo. Efetivamente, não temos a fórmula do sucesso,
o que a gente tem é tentativa e erro, né? E eu estou aqui justamente para dividir essa angústia com todos vocês que estão em sala de aula com vários alunos com esse tipo de realidade. E às vezes, e eu já percebi isso, já vivenciei isso, muitos alunos sabem até mais facilmente manipular, afinal, eles são nativos digitais, né? Do que a gente. Agora, isso não nos impede de correr atrás, buscar informação para que a gente consiga ter uma aula dinâmica, uma aula que efetivamente ele vai dar valor, né? E como a teoria de Ausubel diz, uma aula significativa, um conhecimento significativo, aonde o que você fala, ele remete à realidade dele. Assim a gente cresce em conhecimento. Não só nós, alunos, professores, melhor, como eles, alunos, né? Afinal, isso é uma dialética, assim como Tolkien, como era bem falado pelo nosso ilustríssimo Paulo Freire. O exemplo aqui é a geografia com o Maps, o Google Maps, ou o Google Earth, né, que é apresentado aqui para vocês. Essa ferramenta ela é muito boa, especialmente para o conhecimento de geografia e também ciência, já que você sabe que a geografia ela esbarra em uma série de disciplinas, né, co-irmãs, não só história, que efetivamente faz com que a gente tenha uma abordagem holística. A realidade virtual é um sonho de consumo para a gente viver nas escolas públicas, mas de qualquer forma a gente entende que ela está chegando, o momento dela também está chegando. Cada vez mais estão se barateando esses equipamentos, né? A realidade aumentada já é utilizada em grande escala e nossos alunos eles precisam ver uma reportagem dessa e entender efetivamente o que está sendo colocado ali. Uma das dificuldades que eu percebo nos alunos é a percepção gráfica que eles têm, né? O trabalho de gráfico, tabela, eles têm uma dificuldade muito grande, porque eles muitas das vezes são analfabetos gráficos. Eles podem saber o dom da escrita, da leitura e interpretação, porém eles não conseguem interpretar uma tabela, interpretar um gráfico, né? E efetivamente isso é o mundo que se apresenta, independente da disciplina. Todas elas vão apresentar esse tipo de ferramenta. E a IA, gente? Será que ela é o bicho-papão que a gente está vivenciando hoje? Nessa imagem a gente percebe. Será que efetivamente a tecnologia confronta o homem? Será que ela efetivamente vai trazer uma abordagem diferenciada e alucinante para nós? Pois é. E aí são os questionamentos, como eu falei anteriormente, desse mundo novo. Em suma, o que a gente precisa? Infraestrutura, sem a qual é impossível a gente desenrolar isso tudo. Eu sei o quanto é difícil, tá? Especialmente porque eu sou também de escola pública. Eu sei o quanto é difícil a gente tratar desse tema, mas a gente não pode deixar isso em brancas nuvens. O questionamento, a cobrança, ela tem que ser sistêmica, porque afinal de contas a gente está lidando com o futuro dessas crianças. Formação. Não adianta nada eu ter uma sala maker numa escola se a gente não tem o aluno, o professor formado, especialmente o professor. Então, capacitação. Esse é o tema. A gente precisa pegar os professores, especialmente os, como eu, imigrantes digitais, e dar capacitação, dar estímulo para que esse professor saia daquela zona de conforto, que muitas das vezes não é tão confortável assim, mas é o que ele sabe fazer, para essa nova realidade. Para isso, obviamente, que eu preciso de planejamento. A escola precisa ter espaço. A escola precisa ter essa abordagem para que essas coisas aconteçam.